dentro do livro de Jó você vai encontrar muitas coisas. Claro que eu só vou falar alguns detalhes, porque é muito maravilhoso esse livro de Jó. Jó, para falar dos seus amigos que estavam debatendo com ele, Jó chamou eles de consoladores de Araque, na linguagem atual. E ele também falou que esses amigos dele eram nuvens sem água. Era como, na verdade, não foi essa expressão nuvem sem água os apóstolos que usam. Acho que é o apóstolo Judas e Pedro, se não me engano. Mas sim, tem uma conexão. Só que Jó usou um contexto maior, trazendo esse entendimento de nuvem sem água e apontando para esses 3 amigos deles, que estavam ali tentando convencê-lo. E trazendo algum conhecimento de Deus, mas de uma forma deturpada. E isso você vai conseguir concluir que Jó estava certo com o próprio testemunho que Deus deu sobre Jó. E no final do livro. E não pecou com as palavras, mas os amigos dele, sim. Mesmo falando de Deus, eles estavam equivocados e tiveram que fazer um sacrifício ali, através da oração de Jó, serem aceitos por Deus. E Jó chamou eles. E chamou o Eliú também, que também tentou acusar Jó e argumentar sobre Deus de forma equivocada. Então Jó chama eles 4, comparando como aquelas caravanas no meio do deserto, que seria ali um oásis, mas eles estavam sendo como, na verdade, uma miragem, né? Como se tivesse uma miragem enganando as pessoas que vão até eles, achando que vão encontrar água, mas chega lá, era só uma miragem, né? Eles não oferecem aquela salvação no meio do deserto que eles estavam prometendo, né? Então eram falsos consoladores. E Jó, em sua integridade, conforme Deus testificou que ele era justo em suas palavras também, foi combatendo ali, falando e trazendo revelações que servem para os dias atuais. Pois os apóstolos trazem um contexto que aponta para homens que deturpam a palavra de Deus, que prometem liberdade, mas são escravos da corrupção, homens que são como nuvens sem água, e que o seu amor é passageiro como uma nuvem que parece que vai fazer chover, mas não faz chover. Então, a geração atual dos últimos dias que os apóstolos estavam falando assemelha-se a esses 3 amigos de Jó e ao 4º homem que entrou no debate, chamado Eliú. Esses 4 homens estavam falando de Deus para, a princípio, consolar Jó, mas eles entraram num discurso de acusação, dizendo palavras boas sobre Deus, mas que se Jó se arrependesse, né, Deus vai perdoar, Deus é justo. Mas no fundo de pano eles estavam acusando Jó, dizendo que ele estava sofrendo aquilo porque no fundo ele merecia, ele fez alguma coisa de errado e que estava merecendo aquilo. Esse era todo o desdobramento, o entendimento deles. Resumia-se em acusar Jó, em negar a integridade dele, de Jó. Mas Jó era um homem justo. Ele não tinha cometido algo para merecer aquilo. Eles tinham o entendimento que o pecador recebia o castigo de seus pecados em vida ainda, que Deus cortava o nome dos ímpios, e era isso que Deus estava fazendo com Jó. E Jó dizia que não é bem assim que acontece. Você vê o contrário, o ímpio prosperando e o justo muitas das vezes sofrendo injustamente, né? Mas Deus não é injusto, nós todos somos pecadores, precisamos nos arrepender. Mas Deus não estava executando um castigo sobre Jó naquele momento, como os amigos dele estavam dizendo que ele merecia, porque é isso que Deus faz com os ímpios, tá vendo, Jó? Você tem que se arrepender por isso, porque Deus só faz isso com os ímpios, com pecadores. Mas Jó estava falando que não merecia aquilo, ainda que ele, na mocidade dele, pudesse ter sido pecador, mas Deus não tinha por que fazer aquilo com ele. O entendimento do juízo final é que Deus vem executar esse plano de realmente castigar os pecadores ímpios, é mais para o final, quando Jesus voltar. Essa visão que Jó estava entendendo, né? O meu Redentor vai se levantar em meu favor para me justificar da morte, do merecimento do pecado, mas não porque eu estou aqui fazendo coisa errada, ele vai passar uma borracha, mas porque ele tinha recebido o perdão de Deus, pela graça de Deus, e que hoje é em Jesus para nós.
E ele buscava ter a vida justa, seguindo os mandamentos de Deus. Mas mesmo assim ele estava sofrendo aquilo. E nós também, mesmo depois de aceitar Jesus, vamos sofrer também perseguições, né? Mesmo fazendo o bem. Então é essa visão de que hoje na terra você vai prosperar, né? Porque se você obedecer a Deus, né? Os ímpios pecadores já vão sofrer aqui mesmo nessa vida. Nem sempre acontece assim. Muitas das vezes é o contrário, né? Porque o pecador às vezes morre cheio de honra e o ímpio não, e o justo não. Mas tudo isso, toda essa justiça, Deus vai executar no final. E é isso que os amigos de Jó lá não estavam entendendo. E os 4 colegas estavam atacando ele, ao invés de consolar, estender a mão, ajudá-lo naquele momento que ele estava sofrendo tantas coisas de uma só vez. E Jó começa a defender a sua integridade, começa a falar sobre coisas de Deus. E ele não mente, ele não erra acerca de Deus, ele não mente acerca da sua integridade, e Deus testifica isso no fim. As coisas que Jó não entendia acerca de Deus e falou é porque era, por exemplo, o caso do porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Porque Jó não sabia que o diabo foi lá falar com Deus, né? E ele também não conhecia todas as coisas de Deus, todos os mistérios, mas ele falou, olha, Deus vai ser a minha testemunha, de que eu estou falando a verdade, que eu sou inocente, eu não merecia que tudo isso acontecesse, o que eu fiz contra Deus. Ele começa a fazer aquelas perguntas a Deus, como parece estar afrontando Deus, mas não. Ele não entendia por que aconteciam essas coisas com ele, o pecado dele não era semelhante ao de Adão. Ele defendia isso. E tem semelhança com questionamentos de alguns que não entendem por que acontecem coisas ruins, tragédias, e por que morrem crianças, porque ele não entendia ainda algumas coisas que Deus respondeu a ele, poder depois, profetizando também, né, o fim dos tempos, mas está em mistério, está em simbolismo, mas é uma resposta profunda. Ele diz assim, olha, pela fé ele já dizia, meu Redentor se levantará em meu favor. Ele tinha uma consciência limpa. E ele também não sabia dos ataques do diabo, né? Porque também não sabe o que vai acontecer no fim, que Deus vai esmagar todo pecador e todas as obras do diabo, né? Desfazer. E ele já começa a fazer isso com a ressurreição de Jesus, e ele termina com a volta dele na segunda vinda. E aqueles colegas de Jó estão como muitos pregadores hoje, em nome de Deus, que prometem que vão aliviar, saciar a sede do povo, mas não fazem isso. E também como aqueles que têm um amor passageiro, como uma nuvem que promete que vai chover, mas não chove. Que não entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Como exemplo da vida de Jó, ele sofreu um grande sofrimento. Então, para nós meditarmos um pouco sobre isso, que será o próximo vídeo, com mais detalhes, mais textos, para que a gente possa nos aprofundar mais nesse livro tão rico, tão maravilhoso que é o livro de Jó.